Boa noite! Olá, tudo bem? Gratidão por mais este encontro de todos os dias. Como é bom colaborar para o bem, como é bom estarmos unidos em prece, nessa união, nessa corrente fraterna, desejando o bem de toda a humanidade. Lembremos que nós temos os nossos problemas, nossas famílias têm também, assim como temos tantas coisas para resolver. Mas quando vibramos para resolvermos o problema de todos, há uma comoção espiritual, aonde tudo se equilibra, tudo se fortalece e nessa bem-aventurança todos ganham, pois a paz, a fraternidade, o carinho, o estímulo de crescer e de levantar a moral de todos se faz presente e podemos sentir assim esta vibração que nos impulsiona a estarmos sempre caminhando para rumo à nossa felicidade e progresso. Por isso, vamos sair da nossa pequenez, da nossa individualidade e começar a fazer para todos. E podemos ver assim que tudo muda, que tudo se faz puro, arejado e podemos sentir a verdadeira paz. Pois como estar feliz se o nosso irmão ao nosso lado não está amparado, não está feliz junto conosco? Quando um dia desejarmos a mesma felicidade que queremos para nós, para todos à nossa volta, aí sim teremos a certeza que o mundo está reformado e estamos prontos para viver fraternalmente, amorosamente e comungando do mesmo objetivo, que é a paz mundial. Que alegria, que esperança temos em nosso coração quando esse dia chegar. Não vai ser maravilhoso? Eu creio que sim. Oremos para que isso aconteça logo e continuemos com o nosso programa. E vamos agora ao nosso momento de reflexão do livro Pão Nosso de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Leitura 73. Aprendamos quanto antes. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Paulo, Colossenses, capítulo 2, versículo 6. Entre os que se referem a Jesus Cristo, podemos identificar duas grandes correntes diversas entre si. Há dos que o conhecem por informações e há dos que lhe receberam os benefícios. Os primeiros recolheram notícias do Mestre nos livros ou nas alheias exortações. Entretanto, caminham para a situação dos segundos, que já lhes receberam as bênçãos. A estes últimos, com mais propriedade, dever-se-á falar do Evangelho. Como encontramos o Senhor na passagem pelo mundo? Às vezes, sua divina presença se manifesta numa solução difícil de problema humano, no restabelecimento da saúde do corpo, no retorno de um ente amado, na espontânea renovação da estrada comum, para que nova luz se faça no raciocínio. Há muita gente informada com respeito a Jesus e inúmeras pessoas que já lhe absorveram a salvadora caridade. É indispensável, contudo, que os beneficiários do Cristo, tanto
tanto quanto experimentam a alegria na dádiva, sintam igual prazer no trabalho e no testemunho de fé. Não bastará fartarmos-nos de bênçãos. É necessário colaborarmos por nossa vez no exercício do Evangelho, atendendo-lhe o programa santificador. Muitas recapitulações fastidiosas e muita atividade inútil podem ser peculiares aos espíritos meramente informados. Todavia, nós que já recebemos infinitamente da misericórdia do Senhor, aprendamos quanto antes a adaptação pessoal aos seus sublimes desígnios. Quantos de nós, muitas das vezes, só creem em Jesus quando somos atendidos em algum milagre, em algo que pedimos? Se, por sua vez, algo não é atendido ou o milagre não acontece, rapidamente viramos as costas e falamos que Deus não existe, que Deus é esse que não ouviu o meu pedido, o meu chamado e deixou acontecer isso ou aquilo. E, com o passar dos tempos, novas provas vêm, novas situações nos abatem e, de novo, humildemente, estamos de joelhos clamando ao nosso Mestre, pois aquilo que parecia algo que jamais ultrapassaríamos e que estávamos inconformados ficou no esquecimento, como crianças que desejavam determinado objeto e foi distraída com outro e esqueceu do primeiro. Crianças, eternas crianças, como somos, como teimamos, como brigamos e esperneamos com o nosso querido Pai. E como demoramos a aprender. E de novo, e voltamente, e de novo, estamos recaindo nos mesmos erros. Só que Deus, na sua santa bondade e infinita paciência, espera com carinho aquele seu filho que um dia acordará e verá que tudo tem um propósito, que embora agora não enxergamos, que não estamos plenamente convencidos da sua onipotência, o que está ele em todos os lugares, devemos com certeza repensar a imagem que temos de Deus, que Jesus Cristo, mais do que horas e horas de reza, ou que vários momentos estejamos limpando os seus templos, fazendo e refazendo lições do Evangelho, mais do que estar aprendendo a palavra, devemos pô-la em prática. Deus espera que pratiquemos, que a tornemos ação e não passivo, estejamos ativos na palavra do Mestre e, através do seu exercício, vamos evoluindo, vamos nos aperfeiçoando moralmente, pois melhor do que falar é fazer. Sim, nós ouvimos e falamos da caridade que o outro presta, dos sopões, das visitas às comunidades, do bem-estar que aquele ou o outro faz através de suas palestras. Mas e nós? Por que ainda não estamos arregaçando as nossas mangas e estamos dentro de um trabalho voluntário, de uma doutrina, de uma casa? Por que ainda estamos relutantes em praticar com as nossas próprias mãos o bem ao próximo, e que tanto nos alegra e que tanto nos transforma? Então, devemos aprender o quanto antes a exercitar. Lembra que já foi falado aqui que
que o momento de pensar, o momento de achar, o momento de ainda querer provas da existência de Deus já passou. Agora é o momento de fazer. Só ficará aqui na Terra para a mudança do aperfeiçoamento dessa terra de regeneração, aquelas pessoas que estão fazendo agora. Por isso, meu irmão, reflita e repense as suas atitudes, as nossas atitudes, para que possamos estar nesse rebanho de transmutação terrena e que fará a nossa terra um lugar tranquilo, de felicidade e de paz e de amor ao próximo. Vamos refletir sobre isso e continuemos com o nosso programa. Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Agradecer a nossa esperança de todos os dias, de poder fazer diferente, de recomeçar, de nos permitir olhar o mundo de maneira mais positiva e alegre, apesar de qualquer intemperança. Todos os dias temos a chance de ajudar ao nosso próximo, levando esperança àqueles que caminham na mesma estrada. Não nos deixarmos esmorecer. Levante a cabeça, meu irmão, e caminhe alegremente, confiando que Deus tudo vê e que Ele não permite que seu filho sofra para sempre. Agradecer a mais esse almoço fraterno. Está chegando. Será no dia 17 de agosto, como vocês bem sabem. E espero também que todos os pais agora, neste domingo que passou, tenham tido um ótimo seu dia, com saúde, alegria, junto das pessoas que você ama, ou perto ou longe, através dos meios de comunicação. Espero que todos tenham tido um ótimo Dia dos Pais. Com essa mesma alegria é que esperamos você neste nosso almoço, que em especial agora, dia 17, vamos ter show ao vivo, a feijoada da Júlia, panquecas de palmito e de frango, empadão, doces e bingo, e aquele nosso cafezinho com nossa também especial, a nossa cereja do bolo, que é a palestra da Vânia Barbosa, com o tema Pai Geraldo. Lembre-se, preste atenção no horário, para você não chegar atrasado. A palestra será às 11 horas da manhã e logo em seguida começará o nosso almoço. Ok? Que Deus ilumine em dobro a todos vocês que nos ajudam, e especialmente agora, nesta campanha para o 13º dos nossos colaboradores. Agradeço também de coração a sua prece e orações que tanto fortalecem a nossa casa. Agradeço a ajuda no nosso bazar, nos itens do vestiário, dos calçados e também em objetos, como objetos diversos para casa e roupa de cama, banho, assim como os móveis também são bem-vindos. Sofás, a nossa cama de solteiro, poltronas,
Agradeço também a visita de vocês que estão vindo à casa, trazendo as doações, depositando na nossa conta. Tem muito nos ajudado. Muito obrigado. Que vocês recebam em dobro. Gratidão. Todo o carinho de vocês com a casa e com as nossas vovós. Um imenso abraço a cada um de vocês. Bem, agora chegou o nosso momento festivo, os nossos aniversariantes de agosto. Quem será? Vamos lá? Aniversariante: Maritia Viana Ferreira, Pedro Viana Saide, Estevão Viana Saide, Bernardo Dória, parabéns, Leonardo Dória, Maria Eduarda Viana Quintela, Ana Júlia Dória, Vera Lúcia dos Reis, muita saúde, muita paz, Marta Ferreira Trentino, Geraldina Rocha da Silva, Simone Salcedo Rodrigues, a Simone do Bazar. Eu também faço, dia 29 de agosto, Luz Marina Salcedo Rodrigues, Flávia Gomes Souza Paiva, Carla Campos de Oliveira, Isaac Salcedo Rodrigues, Bianca Perrota Lobato de Magalhães, Gelda Fernandes, Maria de Lourdes Gonçalves Rodrigues, Lindalva dos Santos Queiroz. Eu não falei seu nome e você também é aniversariante de agosto? Então, se sinta abraçado. Parabéns, muita saúde, aproveite o seu dia, comemore, ganhe muitos abraços e lembre-se, o maior presente é a nossa saúde, são os amigos ao nosso lado, nossos familiares e a alegria de viver. Que Deus ilumine a todos vocês. Agora que nós já estamos bem nutridos com as alegrias do nosso aniversário, vamos então para os alimentos do corpo, os alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, macarrão, massinha, açúcar, pó de café, material de limpeza, para a nossa casa ficar bem cheirosa, para quando vocês chegarem aqui, sentirem o zelo que temos com a casa. Precisamos, então, de desinfetante, cloro, água sanitária, sabão em pó, usamos bastante, sabão em barra, todos esses itens. Se você não puder trazer aqui esses itens, anote a nossa conta corrente no Banco do Brasil. Vamos anotar? Agência 0392, dígito 1, conta corrente 40052, dígito 1. Gostaria de passar um Pix? Anote o nosso CNPJ 34022 756 000153. Se você quiser dar uma passadinha aqui na Praia da Rosa, 1237, no Tauá, em frente à Clínica da Família e bem pertinho da Rádio Rio de Janeiro, teremos muito prazer de recebê-lo. Lembrando que aqui o horário de visita é sempre de 15 horas às 17 horas. Se você prefere deixar a sua contribuição lá na cidade, na Avenida 13 de Maio, anote, número 13, sala 619, com a Simone da 13 de Maio. O número da sala é 31 90 38 73. Estávamos com um probleminha com essa linha, mas agora já está tudo resolvido. A Simone está sempre na sala de segunda a sexta, de 9 a meio-dia. E também por esse contato você pode deixar o nome para a prece.
Se você não conseguir por algum motivo, você também pode ligar aqui para Paulo de Tarso. Anote 2462-5176. E por esse telefone, você também pode confirmar a sua presença no nosso almoço, o que ajuda para que a gente possa se organizar. E continuemos com o nosso programa. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor.
Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Meus queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Estamos de volta ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos em seu capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E, praticamente terminando o capítulo, nós estamos nas mensagens dos Espíritos. Nós vamos estudar a mensagem 19, que tem por título Benefícios Pagos com a Ingratidão, a mensagem do Guia Protetor em São 1862, e uma mensagem de São Luís, a número 20, que tem por título Beneficência Exclusiva. O nosso irmão Guia Protetor diz o seguinte: que deve-se pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixem de praticar o bem para não topar com os ingratos? A gente escuta muito isso. Eu não ajudo ninguém porque ajudo e só recebo ingratidão. Tem muita gente que pensa assim. Diz ele: nesses que pensam assim, há mais egoísmo do que caridade, visto que, para fazer o bem, apenas para receber demonstrações de reconhecimento, é não fazer com desinteresse, e o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. Então está mostrando que quem age assim é muito mais egoísta do que caridoso, porque na realidade ele condiciona a sua caridade a um voto de reconhecimento, para excitar o seu orgulho, a sua vaidade. Então, essas pessoas, no fundo, são egoístas. Há também o orgulho, porquanto os que assim procedem se comprazem na humildade com que o beneficiado lhes vem depor aos pés o testemunho de seu reconhecimento. Aquele que procura na terra a recompensa ao bem que pratica, não a receberá no céu. Deus, entretanto, terá um apreço àquele que não a busca no mundo.
Deveis sempre ajudar os fracos, embora saibais de antemão que os a que tem fizerdes o bem, não vou-lo agradecerão. Ficais certos de que, se aquele a quem prestais um serviço o esquece, Deus o levará mais em conta do que se com sua gratidão o beneficiado vô-lo houvesse pago. Deus permite, por vezes, sejais pagos com a ingratidão, para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. Exatamente, nós podemos estar sendo testados. Quando pensamos que vamos receber algum muito obrigado, algum rapapé, porque fizemos ajuda a alguém. É um teste para saber a quantas andas o nosso orgulho e a nossa vaidade. Como eu disse já nos outros programas anteriores, nós temos que praticar a caridade no automático. Nem nós estamos percebendo o que estamos praticando, como disse o Cristo. Nem a minha mão direita vai saber o que fez a mão esquerda. É no automático. Não está buscando nada em troca, não está buscando que ninguém veja, nada. É o nosso jeito de ser, praticar a caridade, sentir piedade. Então nós temos que ser assim na nossa natureza. E sabeis, porventura, se o beneficiado momentaneamente esquecido não produzirá mais tarde bons frutos? Tende a certeza de que, ao contrário, é uma semente que com o tempo germinará. Felizmente, nunca vedes senão o presente. Trabalhais para vós, não pelos outros. Os benefícios acabam por abrandar os mais empedernidos corações. Podem ser olvidados neste mundo, mas, quando se desembaraçar do seu matório carnal, o Espírito que os recebeu se lembrará deles, e essa lembrança será o seu castigo. Deplorará a sua ingratidão, desejará reparar a falta, pagar a dívida noutra existência, não rara buscando uma vida de dedicação ao seu benefeitor. Assim, sem o suspeitardes, tereis contribuído para o seu adiantamento moral e vireis a reconhecer a exatidão dessa máxima. Um benefício jamais se perde. Além disso, também por vós mesmos tereis trabalhado, porquanto granjeareis o mérito de haver feito o bem desinteressadamente e sem que as decepções vos desanimassem. Meus amigos, se conhecesseis todos os laços que prendem a vossa vida atual às vossas existências anteriores, se pudesseis apanhar num golpe de vista a imensidade das relações que ligam uns aos outros os seres, para o efeito de um progresso mútuo, admirarias muito mais a sabedoria e a bondade do Criador que vos concede reviver para chegardes a Ele. A gente não sabe quem é aquele a quem nós estamos ajudando e nós não sabemos aquele que também nos ajuda, gente. Então não vamos esperar nada em troca, vamos fazer porque é o bem. Como dizia minha mãe, fazer o bem é gostoso, dá um gosto bom na nossa alma fazer o bem. O único motivo para a gente fazer o bem é porque a gente se sente bem. Não importa se reconhece, se não reconhece. Né? Isso é que nós temos que ter em mente. No item 20, beneficência exclusiva, é uma mensagem de São Luís respondendo à pergunta de Kardec. É acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? É a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. Muita gente pensa isso. Eu vou ajudar se for dentro dos meus amigos. Não, porquanto precisamente o espírito de seita e de partido é que precisa ser abolido, visto que são irmãos todos os homens. O verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes e não procura saber, antes de socorrer o necessitado, qual é a sua crença, a sua opinião, seja sobre o que for. Obedeceria o cristão, porventura, ao preceito de Jesus Cristo, segundo o qual devemos amar nossos inimigos, se repelisse o desgraçado por professar uma crença diferente da sua? Socorra-o, portanto, sem lhe pedir contas à consciência, pois, se for um inimigo da religião, esse será o meio de conseguir que ele a ame. Repelindo, faria que a odiasse. Isso aqui foi cirúrgico. Eu gosto sempre de comparar o seguinte: quando nós estamos no sufoco, dependendo de um bombeiro para vir nos ajudar no incêndio, no desabamento de propriedade nossa, ou quando sofremos alguma coisa na rua e vem o pessoal, os paramédicos do SAMU nos atender, eles perguntam qual é a nossa religião, perguntam qual é o nosso partido, qual é o time de futebol que a gente torce. Não pergunta, ele atende. Ele atende. Não quer saber. Então nós temos que agir assim. Se precisa de nós, vamos atender. Não precisa saber se é assim, se é assado, se pensa assim, se pensa diferente. Não interessa. Está precisando é seu irmão. Inclusive, se for inimigo, Jesus mandou amar o inimigo.
Então não faz menor sentido fazer castas exclusivas para receber nossa ajuda. Se fizermos isso, essa nossa ajuda vai realmente ser bom benefício para aquele que recebe, mas não vai trazer para nós nenhum benefício perante Deus, gente. Seu raciocínio lógico nos leva a essa conclusão. Então, vamos pensar nisso com calma, bem, e ficando por aqui, desejando a vocês todos muito boa noite e muita paz. Vamos agora à leitura do livro Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Leitura 160. Reconheçamos, porém, mas se alguém não tem o Espírito do Cristo, esse tal não é dele? Paulo, Romanos, capítulo 8, versículo 9. Todos necessitamos de chamamento ao Evangelho. Todos atravessamos o período da fome de informações acerca de Cristo. E, aderindo a interpretações do ensinamento cristão a que mais nos ajustamos, não raro nos confiamos apaixonadamente às manifestações superficiais de nossa fé. Partilhamos assembleias seletas ou humildes nos templos materiais, o que, sem dúvida, nos dignifica o pensamento religioso. Integramos equipes de propaganda dos pontos de vista que esposamos, o que realmente nos evidencia o zelo das atitudes. Cultivamos discussões acirradas por demonstrar a validade de nossas opiniões, o que, na essência, nos revela o fervor. Adotamos hábitos exteriores, às vezes até mesmo em assuntos de alimentação e convenção social, com o decidido propósito de testemunhar publicamente a nossa maneira de sentir, o que, no fundo, nos patenteia a sinceridade sempre louvável. Em muitas circunstâncias, oramos segundo fórmulas especiais, obrigando-nos a devoções particulares. Formamos círculos de atividades afins a isolar-nos dentro deles, ou carregamos dísticas que nos especificam a confissão. Todas as manifestações externas que lembrem o nome de Jesus e que se reportem, de qualquer modo, às lições de Jesus, são recursos preciosos, constituindo-se em sugestões edificantes para o caminho. Reconheçamos, porém, que a palavra do Evangelho é demasiado clara ao proclamar a necessidade do Cristo em nossa vida. Sentimento, ideia, ação e conduta, quando afirma convincente. Mas se alguém não tem o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos: Ítalo da Costa Lopes, Isaac de Souza Torres, Mauro Rafael Torres, Ruth Montinho Quiroga Chomiton, Maria da Costa Torres,
Áurea da Costa Torres, Wélio de Carvalho Souza, Maria Eusete Sório Tavares, José Paulo de Brito Rezende, Júlio Soares de Rezende, Efigênia Florencio dos Anjos, Cléver Maia Lameira, Rejane Lameira Maia Luz, Pedro Lameira Maia Luz, Catarina Lameira Maia Luz, Dilma Maia Reis, Shirley Bento de Souza, Cátia Souza de Santana, Francisco Bento de Souza, Gleides Bento de Souza, Elanir Rodrigues Mendonça. E demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha a sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados: Manuela Pontes, Vanessa Bastos Martins, Geraldo Henrique Moura Filho, Nair Walter dos Santos, José Carlos Santos Monteiro, Clóvis Luiz Santos Monteiro, Eliana Monteiro Maris, Simval Nogueira da Silva, Leda Maria Algorta, Aurani Cidra Silva, Tayane Elui, Adalberto Gonçalves Pedro. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, a pretexto de exaltar nossa fé, não podemos fugir do mundo, como se o mundo não fosse a nossa escola de aperfeiçoamento e renovação. Se o próprio Jesus veio pessoalmente ao mundo convocar os homens que o povoam a cooperar com ele na construção do reino de Deus na terra, é que o Senhor confia nas almas que se encontram no mundo, falecendo-nos assim qualquer autoridade para condenar os que ainda se vestem de carne em busca da santificação que lhe é necessária. O Evangelho não improvisa heróis, e nem relega aos anjos tarefas que devem estar vitoriosas em nossas mãos. Retirar-se o cristão do mundo para consagrar-se ao êxtase adorativo ao redor do Mestre seria o contrassenso do soldado afastar-se do combate, mascarando a própria ociosidade com falaciosa lisonja em torno do general que o dirige. É indispensável saibamos aceitar a nossa posição dentro do mundo tal qual é. Se o erro foi o nosso clima de ação até ontem, saibamos suportar desde agora as consequências de nossa invigilância, reajustando-nos para a verdade e para o bem. Se jazíamos cristalizados em deploráveis enganos, toleremos as lições amargas que a ignorância nos impôs e avancemos de consciência reerguida para a luz de nossa própria ressurreição moral. Não nos esqueçamos de que todos os vultos veneráveis do apostolado de Jesus saíram do mundo.
todos os gênios da bondade e da abnegação, que com ele plantaram a bandeira do amor universal na terra, eram discípulos da experiência humana, diplomados pela bênção divina no educandário do mundo. E qual acontecia ontem, a oportunidade de sublimação hoje é inalterável. Meu companheiro de todas as tardes, vivamos no mundo, melhorando a qualidade de nossa vida dentro dele. Sirvamo-lo sem apego, recebamos de ânimo firme os ensinamentos que nos reserva cada dia, e assim, respirando em seus caminhos, sem a ele pertencermos, cooperaremos com o celeste orientador de nossos destinos, a edificar para o mundo e com o mundo o bem-aventurado e divino amanhã espiritual para todas as almas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperaremos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição! E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Senhor, que fará das nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja.